Boa noite, sejam bem-vindos. O Nihon National News está no ar. Na edição desta quinta-feira, você fica sabendo sobre tudo o que está acontecendo no Japão, no Brasil e no mundo. O nosso jornal começa agora. Nihon National News. Oferecimento especial HBN e Nihon Classificados. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. O Japão vive um momento de explosão no turismo internacional. Embora isso movimente a economia, também traz desafios importantes para cidades históricas e destinos muito procurados. Em locais como Kyoto, a superlotação se tornou um problema diário. Ruas tradicionais, como as de Gion, estão constantemente cheias de visitantes e moradores relatam dificuldades até para circular pelos bairros. Para lidar com o excesso de turistas, a prefeitura implantou novas regras, incluindo taxas de visitação e restrições de circulação em áreas residenciais, especialmente onde há geishas e maicos em atividade. Em Tóquio, o cenário não é muito diferente. Bairros como Shibuya e Asakusa chegaram a registrar densidade de pessoas comparável a grandes eventos, mesmo em dias comuns. A região do Monte Fuji também enfrenta um fenômeno semelhante. Com a popularidade nas redes sociais, áreas de observação ficaram tão lotadas que as autoridades instalaram barreiras para impedir fotos em locais perigosos, além de estudarem a cobrança de taxa de subida para controlar o fluxo de alpinistas. Confira as principais notícias que agitaram o Japão. A reportagem é de C.E. Rodrigues. Mais de 170 construções queimaram e um homem que estava desaparecido foi encontrado morto na manhã de ontem. As chamas alcançaram até uma ilha desabitada próxima e mesmo após 24 horas o fogo ainda não estava totalmente controlado. Mais de 160 moradores tiveram que fugir para abrigos, muitos sem conseguir levar nada. As autoridades investigam a causa e reforçam o apoio aos sobreviventes, que agora enfrentam não só a perda das casas, mas a dor de ver toda a paisagem onde cresceram completamente transformadas em cinzas pelo fogo. Um pequeno avião que decolou do aeroporto de Saga rumo a Osaka caiu nas montanhas de Yame, em Fukuoka, matando 3 pessoas. Antes da queda, a torre não recebeu nenhuma normalidade na comunicação. Cerca de 18 minutos após a decolagem, um sinal de emergência foi captado e logo depois o avião desapareceu. As equipes resgataram os corpos e agora investigam a causa, enquanto especialistas da Comissão de Segurança do Transporte já foram enviados para analisar o caso. O governador de Niigata, Hideo Hanazumi, deve dar o sinal verde para reativar o reator 6 de Kashiwazaki Kariwa, o maior complexo nuclear do Japão. Será a primeira reativação da TEPCO desde o desastre de Fukushima em 2011. Segundo fontes próximas, Hanazumi pode anunciar a decisão já nesta sexta, tirando o maior obstáculo que restava para a retomada. As cidades anfitriãs já eram favoráveis. Faltava só o governador que desde 2018 vinha hesitando em tomar partido, alegando a necessidade de avaliar planos de evacuação e segurança. Para conquistar apoio local, a TEPCO prometeu 100 bilhões de ienes em investimentos para revitalizar a economia regional e desativar os antigos reatores 1 e 2. O governo central também pressionava, vendo a energia nuclear como peça-chave para reduzir emissões e reforçar a segurança energética. Mudando de assunto, você fica agora com as últimas informações do mundo com o nosso repórter Tiago Menezes. Com a escalada de tensão com os Estados Unidos, a TV estatal da Venezuela voltou a usar o Super Bigode, versão animada de Nicolás Maduro, em campanhas contra a Operação Americana no Caribe. O personagem, no ar desde 2021, apareceu com traje militar após Donald Trump cogitar enviar tropas ao país. Enquanto Maduro se apresenta como pacificador, líderes do regime como Diosdado Cabello adotam um tom mais duro contra Washington. Nas redes sociais, os militares publicam vídeos de treinamentos e preparativos, reforçando o clima de confronto.
O Museu do Louvre, em Paris, anunciou que vai instalar 100 câmeras externas até o fim de 2026, após o roubo de joias avaliado em 102 milhões de dólares no mês passado. A diretora Laurence Descartes afirmou em audiência no parlamento francês que o museu terá até uma delegacia avançada dentro da propriedade, reforçando a parceria com a polícia. 4 suspeitos já foram identificados, mas os tesouros ainda não foram recuperados. Autoridades admitem falhas graves na vigilância externa. Medidas adicionais, como barreiras anti-intrusão, também serão instaladas ainda este ano. A Macedônia do Norte iniciou o julgamento sobre o incêndio que matou 63 pessoas e feriu mais de 170 em março, na boate clandestina Pulse, na cidade de Kokani. Entre os réus estão o dono da boate, a empresa de segurança, uma consultora responsável por obras ilegais, além de fiscais, policiais e funcionários públicos. Todos são acusados de colocar em risco a segurança pública e ignorar normas obrigatórias. As famílias das vítimas realizaram protestos em Skopje, exigindo justiça. Se condenados, os acusados podem pegar até prisão perpétua. O Irã afirmou estar disposto a retomar as negociações nucleares com os Estados Unidos, desde que o diálogo ocorra com respeito e igualdade. Em entrevista à CNN, Kamal Khazi, assessor do líder supremo Ali Khamenei, disse que Washington precisa dar o primeiro passo. O presidente Donald Trump declarou que o Irã demonstra muito interesse em fechar um acordo. Teherã mantém a posição de continuar enriquecendo urânio para fins energéticos e medicinais e afirma que seu programa de mísseis balísticos não será negociado. Khazi disse acreditar que ainda há espaço para um entendimento desde que os Estados Unidos abandonem o uso da força. Vamos falar sobre cultura? Você fica agora com os destaques da nossa agenda. Você acompanha agora os assuntos que ganharam repercussão no Brasil com o nosso repórter Felipe Vital. É com você, Felipe. As polícias civil e militar do Rio de Janeiro realizaram na manhã desta última quarta-feira mais uma fase da Operação Contenção contra a expansão territorial do Comando Vermelho na zona oeste da capital. Até o fechamento desta edição, 2 pessoas morreram, 2 ficaram feridas e 8 suspeitos foram presos. Os mandados são cumpridos na região da Vila Kennedy. Segundo a polícia, as equipes foram recebidas a tiros ao entrar na comunidade e revidaram. Durante a fuga de um grupo, 4 suspeitos foram baleados, 2 morreram e 2 foram socorridos. Com eles, a polícia apreendeu 2 fuzis e uma pistola. As investigações apontam que a Vila Kennedy funcionava como base estratégica do CV para avançar sobre bairros como Catiri, Carobinha e Largo do Correia, com um sistema estruturado de controle territorial, econômico e também bélico. Integrantes da facção foram alvos de mandados de prisão e busca e apreensão na última quarta-feira. A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 18, por 370 votos a 110, o texto base do PL antifacção. A proposta do Executivo foi validada na forma do substitutivo do relator Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, após 6 versões do relatório por falta de consenso entre o governo e oposição. Batizado como Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, o texto endurece penas, cria novos crimes, amplia poderes de investigação e define regras específicas para líderes de organizações criminosas. Entre os pontos centrais está o aumento das penas para ações ligadas ao crime organizado, que podem chegar a 40 anos. O projeto também cria a figura da organização criminosa ultraviolenta e dificulta a progressão de regime para seus integrantes. O governo, no entanto, criticou a ausência de menção explícita a facções criminosas e deve tentar incluir o termo em votação separada.
O texto final não altera a lei antiterrorismo e nem as atribuições da Polícia Federal, como estava previsto nas primeiras versões. Fique agora com as notícias mais relevantes da comunidade brasileira no Japão, com a nossa repórter Franciele Tsutsumi. No próximo dia 21 de novembro, das 1h30 às 4h30 da tarde, a Embaixada do Brasil em Tóquio receberá a 3ª edição da Ciranda Literária e Cultura, um evento que celebra a literatura, a arte e a identidade brasileira no Japão. A programação contará com lançamentos de livros, sessões de autógrafos e rodas de conversa com escritores brasileiros residentes no país, além de oficinas de contação de histórias e atividades educativas voltadas para as crianças. O evento é totalmente gratuito e tem como objetivo fortalecer a comunidade brasileira no Japão, aproximando gerações, valorizando talentos e promovendo o intercâmbio cultural com os japoneses. Em entrevista com a organizadora do Ciranda Literária, Eligiane Fukuda, fala sobre o objetivo do evento. Eu sou Eligiane Fukuda e eu tô aqui para te convidar para um evento muito especial. Ciranda Literária e Cultural, a CLIC. A CLIC promove literatura, cultura e os nossos escritores da comunidade brasileira. Esse evento do dia 21 de novembro, lá em Tóquio, na Embaixada do Brasil em Tóquio, será muito especial. Embora o evento ele seja mais voltado para homenagear aqueles que promovem a cultura brasileira, nós também teremos palestra, teremos os nossos escritores lançando suas obras, nós teremos homenagens e música, muitos artistas, inclusive o nosso sarau, que já é algo marcado da Ciranda. Então, venha com a gente celebrar os 130 anos de amizade entre Brasil e Japão de uma forma única, com muita emoção. Eu te espero lá. Vamos conhecer algumas ONGs que espalham esperança aqui pelo Japão. Confira agora o Solidariedade Nihon ITV. O Nihon Nacional News vai ficando por aqui e eu quero te agradecer. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. O Japão entrou para a história ao ver pela primeira vez uma mulher assumir o comando executivo. Aos 64 anos, fã de rock, firme e impossível de ignorar, Sanae Takaichi completa um mês como premier, enfrentando turbulências desde o dia 1. Ela assumiu o cargo carregando expectativas enormes, de renovação, de coragem, de ruptura. E mal esquentou a cadeira, os desafios vieram como avalanche. O colapso digital que parou o mundo. Logo no início do mês, o planeta acordou com celulares mortos, computadores em pane e bancos offline. Um problema massivo na AWS, a gigante que abastece serviços essenciais em dezenas de países, mergulhou o mundo numa espécie de blackout digital moderno. O impacto financeiro global pode chegar à casa dos centenas de bilhões de dólares. No Brasil, pagamentos travados. No Japão, serviços críticos interrompidos. Uma lembrança amarga de como estamos dependentes de algo que não conseguimos ver. Enquanto os servidores caíam, outra ameaça subia as montanhas do Japão. Ataques de ursos. Governadores relataram que jamais haviam visto algo semelhante. Mortes, feridos, prejuízos, vilarejos assustados, tudo isso em alto número. O governo nacional lançou forças-tarefa, autorizou caças, reforçou rondas. Mas os ataques continuam. Lembrando que a relação entre natureza e urbanização no Japão está cada vez mais delicada. Donald Trump desembarcou em Tóquio para se encontrar com Takaichi. O objetivo? Reforçar a aliança histórica entre as duas nações e enviar um recado claro à China e à Coreia do Norte. Paz e democracia foram as palavras de ordem, numa região onde as duas parecem sempre à beira de ser testadas. Do outro lado do mundo, o Brasil testemunhou uma nova guerra contra o crime. O Rio amanheceu sobre uma mega operação que mobilizou 2.500 agentes, 32 blindados e dias de confrontos contra o Comando Vermelho nos complexos da Penha e do Alemão. Dos 121 mortos, 4 foram policiais e 109 tiveram ligações com o crime. 123 pessoas foram presas, 118 armas foram apreendidas, 93 delas fuzis, 2 toneladas de maconha e 22 quilos de cocaína retirados de circulação. Mais um ano sem a mítica celebração de Shibuya.
Desde 2020, a capital japonesa aboliu os eventos públicos de Halloween e Ano Novo. Antes foi a pandemia. Depois, tragédias internacionais como a Coreia do Sul. Agora é sujeira, comportamentos de risco e acidentes evitáveis. A região virou silêncio policiado e Tóquio se espalhou. Shinjuku, Kabukicho e Asakusa. Mas nada substitui o brilho saudoso da última virada de 19, o ano pré-olímpico que nunca mais voltou. Em Brasília, a Câmara Legislativa do DF celebrou oficialmente os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países, com a presença do embaixador Teiji Hayashi, a presidente da REM, Leslie Shii, o membro da REM Jovens, Danilo Shimano, autoridades e representantes da comunidade Nikkei. A sessão virou um festival de cultura, memória e orgulho. Um caso chocou o país. Uma menina tailandesa de apenas 12 anos foi encontrada por ser forçada a prestar serviços sexuais em Tóquio. Levada pela própria mãe ao Japão, depois abandonada e explorada, ela conseguiu fugir e pedir ajuda. Agora está sob custódia da imigração enquanto a revolta cresce. Mas a verdade dolorosa permanece. Mesmo diante de horrores assim, o sistema japonês raramente age com firmeza necessária. Tóquio recebe atletas de 80 países nas Surdo-Olimpíadas, os Jogos da Comunidade Mundial Surda. A entrada é gratuita para quem queira assistir. Até agora, 1 ouro e 9 bronzes para o Japão e 1 ouro para o Brasil. O encerramento será dia 26, fechando mais um capítulo do esporte no país. As relações entre Japão e China voltam a esfriar num ritmo alarmante. Um cônsul chinês em Osaka chegou a ameaçar Takaichi de morte. Pequim segue pressionando o Japão a mudar de postura sobre Taiwan, enquanto Tóquio mantém sua posição histórica e democrática desde 1972. Taiwan, por sua vez, continua acolhendo os chineses continentais que fogem da repressão política e luta pelo direito de existir em paz. Entre diplomacia, ameaças e silêncios estratégicos, o tabuleiro do leste asiático segue cada vez mais tensionado. Tudo isso foi o que testemunhamos em menos de 30 dias. De segunda a sexta, 15 minutos de muita informação até você.